E aí, Josimar aqui. Eu ia falar estamos ao vivo, mas essa live é gravada. Estamos diretamente aqui do Estúdio Dux para mais uma transmissão. Hoje estou aqui de farda, ajeitadinho, porque hoje o papo é de legendário. Seja bem-vindo a este canal. Se você já chega aí, já curte, já compartilha, manda o link dessa live aí para mais pessoas, para essas pessoas serem alcançadas e para esse movimento aqui não parar. Eu conto com a sua ajuda. Tá? Eu falo que é os 10% do garçom que você tem que pagar, tá? Você não precisa pôr dinheiro. Mas se você curtir e compartilhar, você vai estar ajudando e muito esse canal a chegar a mais pessoas. Hoje eu tô aqui com meu irmão em Cristo, Leonardo Todeschini. E aí, meu brother? Como é que você tá? E aí, meu irmão? Firme sobre a rocha. Satisfação estar aqui contigo nesse papo de legendário e espero poder agregar muito as pessoas que estão assistindo, contar um pouco do nosso movimento, das nossas experiências, sem revelar os detalhes que acontecem na montanha, mas mostrando que o Legendários é, de fato, uma ferramenta que Jesus colocou na mão do homem para alcançar vidas, alcançar homens, e é uma ferramenta de transformação. Amém. Glória a Deus. É o que eu falo, Léo. Eu tive aqui com o pastor Abel e eu sempre gostava de usar essa nomenclatura. É uma ferramenta. O pastor Abel um dia me abriu os olhos e falou assim, cara, é mais do que isso. A gente que esteve lá, a gente sabe o quão impactante é esse... Eu também não gosto de usar a palavra movimento, mas é o agir de Deus mesmo ali na montanha. Nós fomos... que nem diz o apóstolo Paulo, conquistados para poder conquistar também, né? Então é muito fácil a gente falar das nossas experiências ali. É claro que a gente não vai falar de muitos detalhes, porque senão nós não somos impedidos de fazer isso, né? Mas se a gente falar, acaba perdendo um pouco a graça. É igual um filme, se você contar ali e dar spoiler, o cara fala, eu já sei até na onde que vai aparecer o fantasma aí no filme. Então a gente fala daquilo que o senhor fez nas nossas vidas. Exato. Mas fala um pouquinho aí, Léo. Se apresenta aí. Quem é o Leonardo Todeschini? É o Léo por Léo. Bom, eu sou o Leonardo Todeschini, como você já falou. Sou o legendário 42.852. Sou o marido da Camila. Sou o pai da Ana Líria. Sou advogado, professor universitário. Subi a montanha pela primeira vez em junho de 2023, no top 573, foi o primeiro top do estado, aqui do Mato Grosso do Sul. Hoje posso dizer que sou um homem que fui alcançado, né, por Jesus a partir do top, a partir do Legendários. Foi uma transformação genuína na minha família, né? Acredito que ocorreu a transformação ocorreu de tal maneira que ela não foi só minha, né? Ela foi uma transformação na minha casa, né? Começou a partir de mim, mas também foi na minha esposa, na minha família como um todo, né? Então isso ramificou para toda a nossa família, para minha esposa, para até quem é de fora também da nossa família, mas quem é de fora da família, por exemplo, que é de fora da nossa casa, né? A minha mãe, parentes próximos, entendeu? Sentiram que houve uma mudança, né? Sim. Sentiram que houve uma transformação. E esse sou eu, um homem que tá aí tentando fazer o correto, né? Tentando
Hoje, buscar cada vez mais ter um relacionamento mais íntimo na palavra de Deus, tentando cada vez ser um pouquinho melhor a cada dia. É isso que eu venho buscando, é isso que todos os dias eu tento ser um pouco melhor do que o dia de ontem, né? E me relacionar cada vez mais. Eu acho que no top, na montanha, especialmente quando eu subi a primeira vez, ali eu me questionava bastante por que eu ouvia outras pessoas falando que Deus estava falando com elas e ele não estava falando comigo. Eu costumo falar isso quando me perguntam, né? E ali eu me sentia como um não acolhido por Deus, porque eu ouvia aqueles homens falando, Deus tá falando comigo, Deus tá falando comigo, e eu falava, eu me questionava, né? E eu, né? E aí eu percebi ali que, na realidade, Deus tava falando comigo. Deus queria que eu me relacionasse com ele de uma maneira melhor, e lá ele falou comigo, né? Eu costumo falar que eu coloquei a prova. Eu entrei, abri a minha Bíblia pela primeira vez. Nunca tinha aberto uma Bíblia na vida, assim, com um sentido de buscar ouvir de Deus, né? Esse contato. Eu falei, bom, já que eu tô aqui, o Senhor vai ter que falar comigo. Se não for agora, sabe? E ali Deus falou comigo. E eu entendi que ele se fazia presente, sim, que ele cuidava de mim. Me senti amado naquele momento, sabe? E é isso, cara. É isso que eu tento contar, tento mostrar para as pessoas que me perguntam sobre o movimento. O movimento não, né? Que a gente não sabe nem não definir, é um movimento, né, cara? Né? É um negócio, é porque eu falo assim, as coisas de Deus, elas são tão impactantes e tão grandiosas, assim, que é impossível como que você vai catalogar Deus? Como que você vai colocar ele numa caixinha, dizer que... Eu acho assim, eu penso dessa forma. Se você conseguir definir Deus, logo ele passou a não ser mais Deus, porque se ele coube na sua definição, é que Deus é grandioso demais. Então é difícil realmente falar em palavras, né, o que é Deus, o que é esse movimento, né, o que é essa loucura, né? Porque a palavra de Deus é loucura, né? A Bíblia nos diz que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Então, de fato, né? Você tem que se tornar meio louco, senão você não consegue contemplar essa grandeza. Quando eu fiz o convite pro Léo vir aqui, uma das primeiras coisas que ele falou foi refutar, mas o que eu vou falar, né? E que eu vou agregar. O que eu vou agregar na vida das pessoas e tal. A gente tem aquela premissa de que para falar das nossas experiências, para falar de Deus, você precisa ter um certo, vamos dizer assim, gabarito, você precisa ter um currículo, né? Mas quando eu descobri, eu até comentei isso com você, não sei se você se lembra, nesse último tópico que nós fomos servir aí, o 816, na nossa ida lá até a pista, eu comentei algo com você. Falei, qual que é o curso de teologia que Pedro fez, né? Qual que é o curso de teologia que os discípulos ali fizeram, né? E grandes coisas o Senhor fez através deles, né? E a palavra diz que nós faríamos coisas maiores até, propriamente, do que Cristo fez. Então, ser discípulo, eu falo assim, é muito fácil, é muito gostoso. Por quê? Você só vai falar daquilo que você viu e ouviu, porque é aquilo que o Senhor falou para nós, é justamente isso. Vocês serão minhas testemunhas, né? E falar do que viu e ouviu é muito fácil, porque eu não preciso inventar roda, eu só falo das minhas experiências. E eu falo assim, quanto mais simples você quanto mais você espontâneo for, melhor, que as pessoas elas percebem verdade naquilo que você está falando. E eu não vejo Jesus assim. Jesus era muito espontâneo. Ele não fala, vou preparar lá o sermão do monte, né? E falar, bem-aventurado. Não, Jesus não fazia isso. Jesus ia no lugar ali. Apenas ia, né? Só ia. E o povo começava a falar ali, ele sentia a necessidade do ambiente. Ah, chegou um endemoniado, então vamos curar ele. Né? E chegou o cara aqui paralítico, vamos curar. Chegou alguém com uma necessidade, vamos fazer. Então era a necessidade do povo, Jesus vinha com a palavra ali, então a espontaneidade. Eu sou um cara que, você vê aqui, eu não coloco um roteiro, um papel aqui. Se eu colocar um roteiro, vamos
Vamos tratar desse assunto. Eu vou me perder. Eu vou ficar olhando ali o roteiro, eu vou ficar vendo, me preocupando com as coisas aqui, e eu não vou prestar atenção no que é mais importante, que é a conversa aqui. E Então, até se limitar, né? exatamente, Vai se limitar. vai se Aquilo limitar que tá... àquela pauta ali, né? Exatamente. Exatamente. Então, Léo, primeiro lugar, queria te dizer, eu convido as pessoas que eu gosto de estar para estar aqui. Ô, meu irmão, que satisfação. Então, aumenta a minha satisfação e a minha responsabilidade. Então, assim, para mim, hoje eu tenho a visão assim, cara, é claro que eu pretendo ter pessoas aqui que sejam grandes teólogos, que sejam grandes oradores, mas não é o que, no pré-requisito ali, não é o que me chama atenção. Primeiro, eu quero chamar os meus amigos, né? Esse ambiente é um ambiente de transformação de vidas e eu vou te falar algo, eu já te falei isso. E não é para puxar saco, não, porque já recebi várias pessoas aqui e tem pessoas, você é uma delas, que a gente tem um contato assim, não sei se você já teve isso, mas você fala assim, puxa, que cara da hora, né? Eu até falei uma vez pra você, falei assim, ó, nunca te vi, sempre te amei. Verdade. Então, Falou mesmo. é interessante. Tem umas pessoas assim que você não conhece ela, mas quando você começa a se relacionar ali, no primeiro contato você já fala, poxa, que cara da hora e tal. E eu sou muito restrito, assim, eu sou um cara muito reservado, apesar de não parecer. As pessoas falam, Josimar é o cara lá da rede social e tal. Mas eu sou, na minha vida particular, eu sou um cara muito reservado, assim. Eu não sou de muitos amigos, eu sou muito na minha mesmo, muito reservado. Mas tem algumas pessoas que eu falo assim, que a gente tem uma afinidade e você não trocou ideia ali, não teve aquela experiência com a pessoa. Sim. Aí eu falo assim, tem um grande amigo meu que me falava algo, ele fala assim, não, eu te conheço de muito tempo. Eu te conheço lá da Cruz, agora que nós estamos aqui trocando a ideia, mas eu já te conheço de lá. E eu tenho a sensação que eu te conheço de lá da Cruz. Então parece que apesar do pouco tempo que a gente tem de amizade ali, né, de montanha, parece que você já é uma pessoa que eu tenho um contato, assim, uma afinidade muito grande. Então, por isso que você está aqui, por isso que eu te convidei, porque você é um cara da hora, um cara do bem. Eu vejo teu coração de servo, assim. Isso é uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas. Amém. Não tô te falando isso para puxar saco, não, porque você está aqui, mas verdadeiramente é um grande amigo aí que Deus me proporcionou na montanha. Amém. A recíproca é verdadeira, né? Porque eu também, apesar de ter sido surpreendido, né? Mas eu te falei que do nosso último top aqui em Campo Grande, nós fazendo uma vistoria, uma inspeção de pista, né? Se lembra? Lembro. A gente na montanha. E eu falei pra você que acabou que foi uma coincidência, né? Você ter vindo pra equipe, né? Não tava no script. Não tava no script, né? E aí eu até falei pra você aquele dia, falei que muito me surpreendeu por ter vindo o Josimar pra equipe. Porque eu enxergava o Josimar como um grande homem, como eu enxergo hoje. E eu tava enxergando que a equipe que ele não estava mais compondo tinha perdido um grande homem e eu tinha ganhado um grande homem. Amém. Né? E eu não, né? A equipe tinha ganhado um grande homem. E ali eu te falei que eu tinha uma imensa admiração e uma satisfação e continuo tendo. A admiração é recíproca, é verdadeira. E acredito que cada vez mais a gente se relacionando, a gente se conhece mais, mas o que fica da primeira impressão, o que fica de quando a admiração do primeiro momento, ela vai permanecer até para sempre, né? Para sempre, porque foi algo que me marcou muito desde o primeiro momento que a gente teve um contato. A gente também, de fato, a gente não se conhecia, mas foi uma impressão que eu falei, pô, esse cara é diferenciado, esse cara é bacana. Quero ser amigo desse cara. Foi mais ou menos isso. O pastor Macena, né? Aliás, se o pastor Macena estiver assistindo essa live, um abraço para você. Ô, pastorzão, um abraço. Falando em off aqui a respeito do senhor, ele falou algo, né? No top, não sei se você lembra, ele falou assim, uma amizade na montanha, ela é uma amizade que ela perdura, né? Que ela permanece. Então, além de você
espiritualmente ser tão tocado na montanha, você constrói amizades ali, amizades verdadeiras e coisas que são eternas, assim. Eu falo, cara, que o Sim. meio onde você está inserido, ele que, de uma certa forma, ele vai moldando quem você é. Sim. Então, nós temos que ser seletivos mesmos, assim, com aonde eu vou, né? Eu tinha, assim, uma carência, eu vou dizer para você, Léo, uma carência, assim, de... Quando eu me tornei cristão, eu me senti fora de tudo. E aí eu falava, cara, eu não me encaixo aqui, eu também não me encaixo aqui. E aí aquelas amizades que eu tinha, os movimentos, aonde eu ia, foi perdendo meio que a graça. E eu automaticamente fui me entristecendo, porque eu queria servir Cristo, mas eu estava meio deslocado, eu não sabia para onde eu deveria, na onde eu deveria me ser alocado, vamos dizer assim. Uhum. E porque eu parecia que eu não pertencia a grupo nenhum. E aí, quando eu conheci o Legendários e eu fui lá, fui tremendamente impactado lá na montanha, é como se Deus tivesse me dado uma tribo. É igual as tribos de Israel lá, né? A tribo de Benjamim, de Judá e tal. E eu não pertencia a nenhum grupo. Quando eu encontrei os Legendários, falei, cara, aqui é o meu povo é esse aqui. É o movimento onde eu quero estar. As pessoas, elas compartilham das mesmas preferências, elas têm a mesma visão. E era tudo aquilo que eu buscava inconscientemente, mas eu não sabia onde estava. Então, eu tenho a sensação de que agora eu tenho um grupo a que eu pertenço. Né? É tipo assim, mais ou menos, dando um exemplo. O cara que é corintiano, daí ele se agrupa ali com os corintianos, né? O flamenguista com o flamenguista. Então, ele tem um grupo, né? Na onde ele se relaciona. E o Legendário, ele é um grupo onde você se relaciona e não é uma bolha. Você não vive numa bolha. Apesar de você ter pessoas próximas ali, é pelo menos a sensação que eu tenho. Que você tem afinidade, que você constrói amizades, mas ele é um grupo que agrega várias pessoas de vários estágios sociais, de várias religiões. Então, é algo realmente maravilhoso, né? Com certeza. Eu acho que você tá certo. Até porque nós temos exemplos, né? Eu sou um exemplo disso, que quando eu fui pro Legendários, né, até me questionaram, né? Mas falaram, mas você vai para um evento evangélico. Aí na época nós éramos católicos, eu e minha esposa nós éramos católicos. E eu falei, mas não me falaram que o Legendários é um evento evangélico. Uhum. Né? Não estava escrito que o Legendários olha, venha para o movimento evangélico de Jesus. Não estava escrito isso. Né? Era simplesmente o Legendários. Né? E até voltando um pouquinho, né? A primeira pessoa que me convidou para o Legendários, você falou do pastor Macena, né? Essa pessoa é vinculada direto ao Macena, né? Então, assim, acho que talvez... E eu não conhecia o Macena. A primeira pessoa que me chamou é lá de Nova Andradina, o Miguel. Ele pertence à comunidade que o pastor Macena está inserido. Foi o pastor Macena que o chamou para ir pro Legendários, e o Miguel me chamou naquela época. E eu, por alguma razão, né? Por vontade de Deus, falei, não quero saber de acampamento, de homem, nada, sai pra lá com isso aí, não quero saber de montanha nem nada. E aí o Miguel foi um cara que foi meu sócio, né? A gente teve um escritório junto. Quando esse cara voltou de lá, e eu conheço há muito tempo, né? Quando ele voltou, eu vi e falei, tá diferente esse cara tá diferente, né? Falei, alguma coisa aconteceu aí, né? E nesse meio tempo, quando ele voltou, que ele foi lá em casa, o Elder foi pro Legendários a primeira vez. E eu e o Elder, a gente fez faculdade junto e tudo mais, somos amigos há muito tempo. E aí, quando o Elder voltou, ele me chamou. Eu falei, mas peraí, o cara, um voltou de um jeito, o outro voltou do mesmo jeito. Falei, calma aí, eu tenho que saber, né? Tem que saber, né? O que tá acontecendo nesse negócio aí, né? Vou lá, né? Vou arrumar minha barraca, vou lá, vou ler a Bíblia com esses caras no meio do mato, né? Vou pra lá. E acabou que fui, né? E tô lembrando disso agora, mas você falou justamente porque a gente tocou aqui no nome do Macena, né? Que é um cara que, sensacional. Desde o primeiro momento que eu ouvi no Top 573, isso eu falei pra ele já, né?
Eu olhei, eu nem sabia quem ele era, mas eu olhei e falei, cara, esse cara parece ser legal, né? Eu falei pra ele, até a gente tirou uma foto no ano passado, num top, o 598, se eu não me engano. 589, top 589 de Nova Andradina. Que foi o meu top esse daí. Que foi o seu top, né? Foi. Nós tiramos uma foto, eu, ele e o Miguel. Justamente por conta dessa história de um chamar o outro, entendeu? E dele, de uma forma indireta, fez parte também, né? De eu estar inserido, de estar dentro do movimento. E no meu top foi um cara que me chamou a atenção quando eu olhei ali aquele homem barbudinho e tal. Eu falei, cara, esse cara, ele parece ser gente boa. Eu nem sabia que ele era o pastor da igreja do Miguel, não sabia que ele era uma cena, entendeu? Não sabia que ia se desenrolar tudo da maneira que se desenrolou, né? Mas é isso, eu acho que Deus coloca as pessoas certas no momento certo pra gente viver aquilo que ele preparou pra nós, né? Eu saí de lá, eu fui pra lá, católico, não gosto daquele termo que eu já ouvi muita gente falar, né? Você é o católico do IBGE, né? Eu não gosto de falar dessa maneira, né? Mas a gente tinha uma identificação com a igreja que a gente pertencia e acabou que o padre na época da igreja acabou indo para outra igreja e a gente acabou perdendo a identificação por conta dele, né? A gente tinha uma ligação por conta dele, a gente não tava ligado à palavra de Deus diretamente, sabe? E quando eu digo a gente, eu e minha esposa, né? E aí ficamos um tempo sem, frequentava de vez em quando, não frequentava muito, né? E quando a gente quando eu voltei do Legendários, nós fomos convidados pelo Elder para ir na igreja que nós estamos hoje, que é lá na Édenes, né? A gente se sentiu super bem, o acolhimento foi assim, foi algo genuíno ali naquele momento, sabe? Foi impactante aquele primeiro culto, né? Pra gente ali, a gente se sentiu em casa, né? E não tem absolutamente nenhuma vinculação ao movimento Legendários com a igreja evangélica. É bom deixar isso bem claro. Até porque o Legendários não tem uma igreja. A gente tem uma quantidade de católicos tal qual ou igual ou próxima aí aos evangélicos, né? A quantidade de evangélicos dentro do movimento, né? Com certeza há uma diferença de números, né? Não sei te precisar isso, mas assim, não é um movimento de uma igreja só, né? A gente tem várias placas aí dentro do Legendários, não é uma placa só, né? Mas aí por que você foi para evangélica? Pelo simples fato de que eu fui tocado na montanha e eu queria aprender mais sobre a palavra de Deus, queria aprender mais sobre aquele sentimento que eu senti ali, aquele sentimento de acolhimento, de amor, que eu fui impactado naquele lugar. E aí na igreja que eu fui apresentado a primeira vez, me apresentou tudo que eu e minha esposa, né, esperávamos. E por coincidência é uma igreja evangélica, mas assim, não tem nenhuma vinculação. Então assim, eu acho que pega tudo, desde a época que eu era católico até agora a época que nesse momento em que a gente nos converteu e fomos batizados e somos da igreja evangélica, né? Mas eu acho que contempla todos. Então o movimento não é de um ou de outro, é um movimento de todos, né? É importante dizer isso porque às vezes a pessoa vai sair do Legendário e ela tem a falsa sensação que ela vai ter que sair filiada ali num partido, né? Você tem que sair daqui e seguir aqui. E não, a gente não tem isso. Você passa ali pelo programa e aí você fica à vontade para você ir na onde você se sentir mais acolhido, né? Mas o fato Legendário ele te força a servir na onde você está inserido. Isso daí vai bater firme lá, né? Que nós somos servos, né? E como tal, você precisa servir a comunidade onde você está inserido. Isso aí a gente bate firme. Agora, na onde você vai ser útil, o Léo saiu de lá e se sentiu mais útil lá. Então... Lembrando que assim, né, vai ser uma obrigatoriedade dentro de um contexto onde se você quiser estar inserido para servir, né? Sim. Para servir. Porque existe uma minoria, né, que não
tem a mesma, isso dentro de tudo que nós fazemos na nossa vida, existe, né? Mas existe uma minoria que não encontrou o propósito, né? Dessa forma. Né? Existe uma minoria, mas existe. É muito pouco mesmo, mas existe, né? Que talvez vai encontrar, que talvez não, que vai encontrar de uma outra maneira, né? Mas que existe. Né? A gente vê no Legendários cristãos retornando ao ministério, a gente consegue ver ateu se convertendo, né? Ateu não se convertendo, mas saindo dali com o coração um pouquinho mais quebrantado, né? E talvez num futuro, né, se converta. É uma Enfim, semente, né? Exatamente. Até esse tempo atrás eu estava até conversando com o Miguel, né, que é lá de Nova Andradina, e a gente estava falando justamente disso, que a semente, ela foi plantada, né? Para todo mundo ali, em todos que passam ali no Legendários, a semente ela foi plantada, né? Agora, se ela vai germinar da mesma forma que germinou em você, se ela vai germinar em mim, isso aí a gente não tem como ter a certeza, né? A certeza da germinação a gente não tem, mas que a semente foi plantada, foi lançada, isso é fato, para todos que ali participam, né? Às vezes eu falo o seguinte, às vezes a pessoa pede, uma semente de tâmara. A semente de tâmara, não sei se você sabe, eu fui dar uma pesquisada, você pegar uma semente de tâmara e jogar ela na terra, com adubo, regrar, tudo bonitinho, ela leva 70 anos para produzir fruto. Então, as coisas de Deus, elas são, como eu disse, são grandiosas demais. Às vezes é uma semente de tâmara que você jogou ali. Ou seja, às vezes não é a pessoa que está ali que vai ser alcançada, né? Porque tem uma máxima que o pessoal fala assim, ó, quem planta tâmara não come tâmara, que leva 70 anos. Então, às vezes você lançou a semente naquela pessoa ali, mas quem vai desfrutar do fruto é a descendência daquela pessoa. Exato. Então não se sabe, né, os propósitos de Deus. E pode ser que às vezes não tenha a ver com a semente, às vezes tem a ver com o terreno, né? Exatamente. O terreno que recebeu era um terreno infértil, a semente não vingou, vamos dizer assim. Mas é que nem se falou, a semente é a parábola que Jesus fala, né? Exato. O semeador saiu a semear, Sim. né? Caiu no caminho, caiu na pedra, caiu nos espinhos, caiu em tantos terrenos. E também, né, também não tá nem diz respeito a quem lança a semente. Com certeza. Né? Que era justamente o nosso debate a respeito de lançar a semente, era sobre quem lança a semente, né? Pouco importa quem lança a semente, né? Pouco importa se é o Legendários, se é outra ferramenta, não interessa quem lança a semente, entendeu? O que importa é justamente o terreno e a germinação, né? Sim, perfeito. Não interessa quem lança. Né? A gente estava discutindo exatamente isso que é o que a gente estava colocando em pauta aqui agora. Meu irmão, outra coisa que você falou aí, eu tive refletindo no final de semana, tava com um casal de amigo nosso, o Laura e a Kelly, estavam lá em casa, ele é legendário também. E aí a gente conversando ali, trocando ideia e falando assim da decisão, né, cara, do poder de decisão. Tem hora que eu fico assim, refletindo nas coisas assim, nas cristocidências, né, da vida, né. E acontece muito. Ele é professor. E aí a gente conversando lá de aula, de aluno e tal. E aí teve um ano da minha vida que eu fui meio rebelde e eu parei de estudar. Salvo engano, acho que foi no 2º ano do ensino médio. Deu uma loucura. Ela falou, não vou estudar mais não preciso disso aqui. Aí eu parei de estudar. E aí ele falou, pô, sério, Osmar, você já foi rebelde? Aquela conversa ali, né, desenrolando ali nesse sentido, né? Aí eu falei, agora vamos parar para analisar o poder das decisões, né? Eu me casei com a minha esposa e eu conheci ela na faculdade. Nós estudamos juntos. Eu falei, vamos supor, vamos voltar na linha do tempo aí, vamos supor que eu não tivesse parado esse ano aí, né? E eu tivesse seguido o fluxo normal e tal. Eu talvez nem teria entrado na faculdade de odontologia, mas mesmo que eu tivesse seguido pela odontologia, eu estaria um ano à frente dela. Nós não íamos estudar na mesma turma. Provavelmente eu não ia ter um vínculo de afetividade, não ia, às vezes,
nem me relacionar, às vezes nem trocar uma palavra com ela, porque eu ia pertencer a uma outra turma. E aí você, cara, se você parar, é muito louco, se você parar pra pensar uma decisão que nós estamos tomando todos os dias, que parece que são coisas superficiais, eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço, mas isso está impactando na geração futura. Por quê? Se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu não tinha conhecido ela, não tinha me casado com ela, não teria o meu filho hoje. Então, ó que louco que é isso, né? Você tava falando do Macena, que influenciou o Miguel que te influenciou. Cara, se você for puxar, cada decisão é tantas coincidências, tantas coisas que tem que acontecer para que nós chegássemos hoje aqui, estar sentado aqui, batendo esse papo. Cara, eu viajo na maionese, a minha mente ela é muito fértil. Eu fico pensando, cara, lá atrás, se o cara não tivesse tomado decisão, não, eu vou lá pro Brasil montar numa caravela e tá aqui, agora tá rolando todo esse... Cara, se meu pai não tivesse conhecido minha mãe, eu não tá... Cara, olha só como que é as decisões, né? Eu falei pra Nadine, né? A Nadine, de forma indireta, né, ela influenciou a vida do Elder para que ele fosse nos Legendários. E o Elder influenciou na vida do Johnny e do Antônio, que foram os primeiros legendários aqui de Sidrolândia. Então, se a Nadine não tivesse influenciado o Elder não tinha ido, ele não tinha influenciado o Johnny e o Antônio, teoricamente eu também não teria sido influenciado pelos dois. Então, não, e eu acho eu acho que eu também não teria ido. Olha... Eu também não teria ido, porque, assim, o Elder, a gente tem uma amizade já faz muito tempo, né, cara? E, assim, foi... o convite partiu... O primeiro convite partiu do Miguel, eu vi a transformação dele, mas eu vou te dizer, assim, que quando o convite veio do Elder, não que tenha mais peso um e outro, não é isso, mas, assim, quando o convite veio do Elder, eu falei... Tem alguma coisa acontecendo. Cara, eu vou, sabe? Falei, eu vou. E aí, eu não sei te explicar, né? Porque assim, tanta gente quer, a gente hoje vê o Legendários abrindo inscrição e fecha inscrição em... Rapidão, né? Rápido, né? Então assim, se você dormiu no ponto, você fica fora daquele top ali, né? E a hora que ele me mandou uma inscrição, eu olhei assim, eu abri e falei... Não vou nisso aqui não, cara. Não vou não. Larga a mão. Vou nesse negócio não. E aí, no outro dia ele veio e me perguntou, falou assim, Léo, e aí, você fez a inscrição? Eu falei, e na verdade eu fiquei assim, né? Falei, cara, eu vou esperar o Elder vir falar comigo. E aí no outro dia ele me mandou, falou, Léo, você fez a inscrição? Eu achei que ele não iria vir falar, né? Você fez a inscrição? Como é que tá? Deu certo e tal? E eu falei, ainda não. Ele falou assim, ué, mas vai encerrar, cara. Se já não encerrou, né? Aí eu peguei e falei assim, bom, se Deus quer que eu vou nesse negócio, vai tá aberto, né? Aí eu fui abrir, no outro dia, cara, consegui fazer a minha inscrição. Então assim, na hora que eu olhei, que eu vi, falei, bom, não encerrou? Então tá bom, então vou, né? Então é pra eu ir, né? Mas enfim, até minha esposa tá aqui, a gente tava passando por um momento de muita coisa na nossa casa naquela época, e na nossa vida pessoal, na nossa casa, fazendo reforma na casa, e filho pequeno, né? Então foi algo que a gente, né, amor? Foi algo que foi tão transformador que mudou de fato a nossa casa, né? Assim, mudou completamente. Porque eu me lembro que até minutos antes de entrar no ônibus, a gente tava discutindo, brigando, porque estava atrasado, né? A gente se atrasou e aí o GPS colocou num lugar que deu completamente errado de onde a gente ia, que é na igreja que a gente frequenta hoje. Eu nem conhecia a igreja, né? Olha que loucura, né, cara? E a gente, segundos antes, eu fui o último a entrar no ônibus. Aí, antes, assim, rolou um pedido de desculpa. E na volta, de lá pra cá, né? Mas tudo mudou. Mas, assim, foi algo... Foi diferente, né? Foi uma loucura. Uma loucura boa, né? E nós estamos falando de
De um ano e pouquinho atrás, né? Um ano e pouco A atrás. gente conversa as coisas, parece que tantas coisas aconteceu nesse meio tempo aí, né? Mas muitas coisas acontecem assim, rapidamente, né? Essa vida com Deus, ela... Quando a palavra fala que é novidade de vida, é porque de fato cara. É todo dia uma coisa nova, né? Para mim, o Legendário já tinha um contato com Cristo, eu já tinha uma caminhada com Cristo, assim, mas eu tava precisando, vamos dizer assim, de um upgrade na minha vida, assim, sabe? Eu era uma pessoa que eu me comparava com, com os demais homens, assim, e a tal da soberba, orgulho, a vaidade de Sim. coração, né? Aí eu olhava assim pro lado, olhava pro outro, falava assim, não, mas peraí, eu tô acima da média aqui, né? Então eu tô bem, né? Tô bem. E aí foi a questão de filho pequeno, né? Meu filho tava com 1 ano quando eu fui pro top. E quando você tem filho pequeno, é uma fase muito delicada do casamento, né? Se você não tiver em Cristo mesmo ali, se você não tiver a tua esposa focada e você focado ali, é um momento que tem um índice de separação muito grande, né? Porque Exato. há um boom hormonal, a mulher tá toda passando por um processo de, sobretudo se for o primeiro filho, né? Que era o nosso caso, né? A minha Nós esposa, também. né? É. A minha esposa tava toda, assim, precisando de ajuda ali, e você, marinheiro de primeira viagem, né? Eu já até pedi perdão para ela por não compreender, não saber lidar com a situação. Você tá resolvendo coisas no trabalho e resolvendo problemas em casa e não tá dormindo, que o filho não deixa. E, e aquele boom, aquele sentimento ali todo vapor, e a tua esposa às vezes ela te cobra e você não entende por que ela tá te cobrando, de coisas assim que aparentemente são desnecessárias. Mas ali é um grito de socorro da esposa que o cara às vezes não sabe lidar, né? E aí eu tinha essa visão de, cara, eu sou um cara acima da média. Minha esposa, ela tem que dar graças a Deus pelo homem que ela tem, né? A minha mente era assim, pô, cara, a mulher vem me cobrar, você tá de Não vai brincadeira? achar outra igual. Rapaz, o que eu proporciono pra essa mulher, o homem que eu sou. Exato. E aí a tal da autojustiça, né? Você fica ali se comparando. E o Legendário, pra mim, ele foi assim, o tal do aumentar o sarrafo, né? Deus me mostrou claramente, assim, lá no top, eu chorei igual. Eu sou igual Jeremias, eu choro por qualquer coisa, né? Só de falar que eu já tô emocionado. Porque Mareja. eu me lembro do sentimento que eu tive ali na montanha, né? E aí Deus me mostrando assim, cara, a tua régua é baixa demais. E propositalmente eu me comparava com o ralé, com o baixo. Por quê? Se eu me comparar com os ruins, eu fico bem na foto, né? Exato. E Deus me mostrou assim, cara, tua régua é muito baixa, eu quero elevar a tua régua, eu quero que você se compare com os homens de Deus mesmo, uns homens que têm uma caminhada, uma intimidade com Deus, porque aí você vai ficar ruim pro teu lado. Aí você vai ver que você ainda precisa amadurecer muito, né? E até o Antero estava fazendo uma gincana lá conosco, vamos chamar assim, vou auto-intitular de gincana. E nesse momento eu tava com um pouquinho de dor, né? Aí ele falou assim: essa dor que você tá sentindo é a dor que a tua esposa tá sentindo lá, é o grito de clamor dela, é que lá foi uma punhalada, assim, e mexeu, sabe, na ferida. Falei, realmente eu tenho que voltar com algumas mudanças. É o tal da empáfia do ser humano, né? Nós achamos que chega um momento que nós acomodamos, Sim. né? Que nós achamos que tá tudo bem, que eu cheguei num patamar que aqui tá legal. E o Legendários para mim foi, de fato, essa virada de chave, não querendo usar um jargão, mas foi realmente uma virada de chave na minha vida, na questão assim de que eu nunca serei um homem segundo o coração de Deus, que eu tenho que estar eternamente incomodado. Eu acho que o espírito do Legendário é isso. Eu tenho que estar acomodado em estar incomodado, né? Então Exato. eu tenho que sair do sofá, eu tenho que entregar mais, né? E quando eu subi a montanha agora, nesse top 816, eu fiz algo, imprimi a foto da minha esposa e do meu filho e escrevi atrás, assim, eles merecem a minha melhor versão. Emplastifiquei e pendurei na minha mochila. E toda hora ali no top, quando dava um tempinho, eu virava, eu olhava aquilo ali, eu escrevia assim, de mim para eu.
para eu ficar lembrando disso, né? Porque a vontade de se acomodar ela é muito grande, né? Sim. E a gente olha assim e fala, cara, puxa, por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso. Aí toda hora, eles merecem a minha melhor versão. Então, o homem tem que ter esse posicionamento de estar incomodado sempre. Não, eu tô aqui, mas meu lugar não é aqui. Meu lugar é o degrau de cima. E a hora que eu chegar lá, meu lugar também não é aqui. Quando a palavra do Senhor fala lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali tem um segredo. Eu vejo dessa forma. O projeto de Deus sempre foi nós sermos imagem e semelhança dele. Entrou o pecado, bagunçou o coreto, mas sempre foi ser imagem e semelhança dele. É aquilo que você falou, Léo. Eu quero ser melhor do que ontem. Então, esse ser melhor do que ontem é me tornar cada vez mais parecido, a imagem e semelhança dele. Então, essa carreira que nos é proposta, que o apóstolo Paulo fala, né? Percorrer a carreira que nos é proposta. É maravilhosa a palavra de Deus, porque tudo faz sentido. O mundo nos impõe e Deus nos propõe, né? Ele nos propõe o quê? Sermos imagem e semelhança dele. E como que eu faço isso? Simplesmente vivendo a minha vida pautada na palavra dele e me tornando um homem melhor a cada dia. Eu acho que isso resume bem o que é ter esse espírito do legendário, né? Sim. Eu acho que esse sentimento de voltar melhor, esse sentimento de saber que... de autoanálise de que fazer essa autoanálise de que a nossa régua ela estava nivelada por baixo, isso aí durante o top eu também senti, sabe? E acho que até já conversei com a minha esposa a respeito disso, que ali na montanha o tempo todo eu pensava nelas, né? Na minha esposa e na minha filha. E o quanto eu tava deixando de atendê-las, né? E o quanto eu precisava melhorar pra voltar daquele lugar pra passar de fato a assumir o que eu tinha que assumir, né? A responsabilidade que eu tinha que assumir. Não só... não responsabilidades financeiras, não é isso, não tô falando sobre isso, né? Mas responsabilidade como um homem, como Sim. um servo de Deus, entendeu? E eu acredito que eu voltei de lá com esse pensamento de dar o exemplo, né? Eu acho que foi válido o exemplo, não acho que tá completo, mas eu acho que já se iniciou e foi válido o exemplo. Porque hoje eu vejo que uma coisa, por exemplo, que eu não via antes, a gente não fazia antes, e eu vejo, por exemplo, a minha esposa hoje faz parte de grupos de estudo da Bíblia, ela estuda, eu vejo aquilo, a Bíblia dela toda rabiscada, é um pouco diferente do meu modo de fazer, né? Mas ela faz do jeito dela, né? Com as meninas, com a Nadine, com as meninas lá do estudo da Bíblia delas, e ao modo delas, né? E algo que dentro da minha casa não existia isso. Não existia isso, né? De falar que na época que nós éramos católicos, né? Acho que estudo da Bíblia eu fiz na época da catequese, né? Nem lembrava de mais nada. Nem... Isso que eu fiz depois de adulto já, né? Então assim, parar pra... Igual hoje eu mandei uma mensagem pro pastor Thiago, né? Falei, pastor, é o seguinte, eu quero comprar uma Bíblia de estudo, só que eu quero comprar a top, uma que tenha tudo, que tem história, que tem tudo. Eu quero qual é que eu vou, porque ó, eu tô em dúvida, eu pesquisei aqui, tem essa e tem essa. O que você acha, né? Dele, não, compra essa aqui, porque essa aqui tem isso, tem aquilo, nananana. Falei, beleza, dei as opções ali pra ele, né? Ele falou, não, essa daí que você tá vendo é a top, vai nessa aí que vai dar certo, né? Eu não imaginava isso, né? Não imaginava isso, de um dia, na minha cabeça não passava assim, não, eu vou comprar uma Bíblia de estudo pra eu entender da palavra, porque eu entendo que são criações diferentes, né? A minha família não tinha não teve essa cultura Sim. de estudo bíblico, a gente não, apesar de ir à igreja e tudo mais, não tinha essa cultura, né? E
esse relacionamento diário com Deus, né? Nós, hoje, na minha casa, nós temos isso. O que eu quero passar para minha filha, né? Que é inclusive algo que a gente ouviu lá na montanha nesse último final de semana e que mexeu muito comigo, é o legado que eu quero deixar para minha filha, né? Para minha filha, para os meus filhos que virão, né? E é isso que eu quero deixar, eu quero ensinar, né? Para que lá no futuro, ainda que, né, seja de uma maneira diferente, né, mas ela veja que o pai e a mãe dela, né, eu vejo que o homem hoje ele precisa liderar a casa dele, precisa tomar a frente da casa dele, né? Então, acho que esse primeiro passo, né, e não é desmerecendo, pelo amor de Deus, não é desmerecendo o trabalho da mulher nem nada, até porque eu acho que na minha casa, a minha mulher, se não faz mais, faz pelo menos igual, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa liderar a nossa casa, né? Nós precisamos liderar a nossa casa. Então, assim, se hoje partiu da minha esposa tá inserida dentro de um grupo de estudo da Bíblia, eu acho que a primeira semente que foi lançada lá no top pra mim, atingiu ela, você entendeu? Então eu preciso ser o modelo a ser seguido, entendeu? Talvez ela, no começo, vendo eu ler, vendo eu estudar, vendo eu querendo me aproximar mais de Jesus, da palavra de Deus, acho que isso influenciou ela, e eu quero que continue sendo influenciado, né? Quero continuar tendo essa influência, não só nela, mas na minha família como um todo, na minha filha, né? Hoje, alguns dias atrás, a gente comprou uma Bíblia para minha filha, né? Diferente a Bíblia e tal, mas, né, assim, com as histórias da Bíblia já, com uma Bíblia de criança, né? Com um desenhinho bonitinho, nananã. Ela pega aquela Bíblia e enfia debaixo do braço e a minha Biba. Bíblia. Não, tem 3 aninhos, né? Minha Bíblia, você quer minha Bíblia? Querendo levar até no colégio. Falou, não, minha filha, calma. Calma, no colégio não. Vai que os amiguinhos pegam, rasga a página, não sei o que, né? Então a gente fica ali. Rosinha e tal. Então, assim, é algo que eu vejo que já influenciou, sim, entendeu? Já influenciou. Chega no domingo, ela fala, hoje é dia de igreja, você entendeu? Lá na nossa igreja tem a salinha das crianças, no ENI, né? Que lá tem um culto especial para as crianças, né? E ela fala, quero ir pra salinha, né? Que ela fica na sala de 2 a 3 anos, né? Quero ir pra salinha, a tia da salinha e tudo mais. Então, assim, é algo que a gente espera. É isso que eu acredito que é não queria usar essa palavra, né? Não sei se é a palavra mais certa, mas essa é uma das recompensas, né, da escolha. Não sei se recompensa é a palavra correta, mas é algo que veio bom como consequência, né? Consequência de uma escolha, né? E a escolha que nós resolvemos fazer, decidimos fazer, foi essa, né? E tá sendo muito bom. Não teve escolha melhor. Não tem escolha melhor, né? Pra gente viver o que a gente tá vivendo hoje, tem renúncia, muitas renúncias, né? Nem sempre todo mundo que tá com a gente vai continuar caminhando com a gente, né? Perfeito. Nem sempre pode ser que sim, caminhem juntos, né? Mas pode ser que não, né? Pode ser que você tome um outro rumo e aquela pessoa que era muito seu amigo tome um outro caminho, né? Mesmo às vezes você mostrando, querendo que ela caminhe com você, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É igual você falou, eu achava que eu era o top e tudo mais. Eu também achava isso, né? E Deus me mostrou que não, né? Até quando você me fez o convite para vir para cá, eu falei para você, eu falei, cara, eu não tenho o que agregar aí no teu podcast, né? Porque você tá chamando só as pessoas que eu admiro. Então, assim, para eu chegar e sentar e falar sobre as minhas experiências, eu não sei no que eu vou contribuir, né? Mas a cada vez mais, cada dia que passa, eu tô tentando, né, chegar próximo, né, daquelas pessoas que eu admiro, pelo menos na parte em que eu acho que é o correto no tocante à espiritualidade, na doação dessas pessoas
com o próximo, com o estudo da palavra de Deus, eu quero chegar próximo a isso, né? Eu quero cada vez a minha maneira, né? Mas eu quero cada vez mais me relacionar, ter intimidade, para eu poder sentar com uma pessoa, para eu falar de Deus para essa pessoa, para eu poder não converter ninguém, né? Mas, no mínimo, mostrar que na minha família a gente já sentiu e sentimos do amor de Deus, provamos do amor de Deus e passar isso para outras pessoas. Quando eu voltei do top, eu lembro que eu sentei com um amigo meu e falei tudo assim, sabe? Que eu senti lá, foi logo recente assim. Falei tudo pra ele, falei, cara, você tem que ir, porque aquilo é maravilhoso, Deus, cara, Deus falou comigo, isso, e ele ficou assim, chocado, assim, ó, impactado. Ele falou, não se mexia, assim, né, me fugiu a palavra aqui agora. Perplexo, né, aí ele olhou pra mim assim e falou assim, cara, você foi impactado naquele lugar, bicho, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso que eu tô te falando, você entendeu? Aconteceu isso que eu tô te falando. Cara, eu me senti assim. Você precisa, e quando você tem uma pessoa que você gosta muito, você quer que ela prove daquilo, né? E ele ainda não foi, mas um dia ainda vou. Até Deus vai me ajudar a tocar no coração daquele homem lá. Aliás, Deus vai me usar pra tocar no coração daquele homem pra eu levar ele. Mas é isso, sabe? Eu quero mostrar para as outras pessoas que conversam comigo que existe esse lado em que a gente é amado, em que a gente recebe de Deus. Não é só uma palavra escrita num livro, né? Não é só isso. É mais que isso. Verdadeiramente ela é viva, né? Exatamente. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei se é do Billy Graham, mas eu acho que é. Enfim, é irrelevante. O importante é a mensagem. Fala assim, o milagre começa em mim e depois ele afeta o meu entorno. E quando eu descobri isso, eu parei de ser crente chato. Crente chato é aquele que fica tentando colocar Jesus a goela abaixo nos outros, né? E você acaba se tornando uma pessoa inconveniente e chata. Então eu passei simplesmente a viver a minha vida, a ser um milagre, né? A palavra de Deus fala que nós somos sal e luz, e se a gente pegar esses dois elementos, eles nunca são despercebidos. Sal e luz nunca é despercebido. Se você quiser fazer a prova aí, pega uma picanha e salga ela aí, você vai ver. Todo mundo vai falar, tá salgado. Se você não pôr o sal, a pessoa fala, tá sem sal. Né? Em uma noite escura, se você ligar um pequeno foco de luz, não passa despercebido. Então, é isso que você falou, a influência, né? Eu acho que talvez o maior poder que nós temos é o poder de influenciar pessoas. Como? Não é pelo muito falar, mas é pelo viver, né? O que Cristo falou, né? Ele falou assim, ó, não sei de ouvintes, mas praticantes da palavra, né? Então, quando você pratica, eu costumo falar, tem um balelômetro na cabeça das pessoas, é o identificador de balela. É aquele que fala, mas não vive. E ele acha que as pessoas vão entrar por esse discurso, né? E nós vemos muito isso, né? As pessoas falando e não vivendo, né? E isso tem afastado as pessoas de Cristo, né? Sim. Ao passo que quando você fala e as pessoas notam a diferença, que é o que lá que você falou, você viu o Miguel impactado, você viu o Elder impactado, você viu uma mudança de rota, de comportamento. É isso que desperta o interesse das pessoas. Isso começa na onde? A palavra de Deus fala que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, na onde nós vamos influenciar? Primeiro a minha casa. Como? Mudando a minha... né? Aquele que mente para de mentir, aquele que adulterava para de adulterar. É uma mudança significativa na nossa vida que vai chamar a atenção. Então, eu voltei de lá com algumas mudanças na minha vida. A minha esposa, ela viu essas mudanças, né? E automaticamente é aquela que eu falei, a frase, né? O milagre começou em mim. E aí ele começa a afetar o meu entorno. Quem é o meu entorno? A minha esposa, o meu filho, a minha empresa, as pessoas que estão ao meu redor, elas começam a falar, cara, mas caboclo tá diferente, né? Ele tá com um comportamento diferente, ele tá com uma maneira diferente. Sim. E eu amo a palavra de Deus quando fala assim que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Cara, que coisa maravilhosa isso. Significa que você não precisa nem abrir sua boca. A tua conduta vai testificar que você pertence a ele. Com certeza. Né?
E é isso. Quando eu parei de querer enfiar a goela abaixo nos outros e passei a viver o evangelho de Cristo de fato, aí sim eu comecei a ter poder de influência maior. As pessoas falam, cara, eu vou ouvir o que ele fala porque não é um balela. Isso eu não quero dizer que eu sou perfeito, né? Isso quer dizer que quando eu erro agora, eu sei reconsiderar, voltar atrás, não ser orgulhoso. Não, me desculpa, né? Isso começa na onde? Lá na minha casa. Por muitas vezes eu era orgulhoso, né? Eu pisava na bola, mas não vou descer do meu salto alto, né? Não, afinal de contas, eu sou cabeça da minha casa, né? Eu sou o líder da minha casa, a minha mulher tem que me respeitar. E aí, isso é bobeira, né? Quando você Exato. pisa na bola e você fala, me perdoe, eu agi mal, eu fiz caca. É ao contrário, você vai ter o olhar de admiração da tua esposa, que ela vê um homem que se arrepende. Fica mais fácil a questão da submissão, que dá muita treta, né? As mulheres muitas vezes não querem ser submissas aos maridos e os maridos querem forçar as mulheres a ser submissas a ele de forma bruta, né? E quando a mulher vê um homem que é temente a Deus, eu falo que é muito mais fácil a mulher se submeter quando ela vê a figura de Cristo dentro de casa, né? Porque é fácil submeter, para mim, me submeter a Cristo. Por quê? Porque ele deu a vida por mim, né? Ele se entregou na cruz, ele deu até a última gota de sangue. Então, é fácil de me submeter a alguém que se entrega, né, por mim. E quando a esposa vê este homem dentro de casa, aquele que se entrega pela família, né, que dá a vida, se preciso for, pela esposa, aí ela vai falar assim, não, esse caboclo, esse aí Vale a pena. vale a pena eu me submeter a ele, porque eu tô vendo a entrega dele, né? E com isso, volto a dizer pela segunda vez, não quer dizer que nós somos perfeitos, mas Nem um que pouco. nós queremos... E nem que não erramos, né? Porque erramos. E muito, né? né? Muito. né? né? A gente chega à consciência de que nós erramos muito. Eu acho que isso Sim. também é importante, né? Não só... tem uma outra frase que fala assim, não é quem menos peca, mas é quem mais se arrepende. E quem mais se arrepende? Quem chega à consciência de que é falho, né? Que tem posicionamentos que precisam ser reconsiderados, enfim. Isso daí passa por uma maturidade, né? Quando nós caminhamos com Cristo, nós chegamos a essa maturidade e você fica desprendido ali de vaidade, né? Não tem problema, eu errei, peço perdão e mudo a rota e vou seguindo, né? Exatamente, é isso aí, eu penso da mesma maneira. Meu irmão, eu acho que nós vamos precisar encerrar, porque eu acho que já deu aí 1h e pouco de live. Bom demais. Cara, uma bênção estar aqui com você. Parece que nem passou o tempo. Parece que nem passou, né? Papo bom. Quando o papo é bom, falar das coisas do reino, meu amigo, eu vou longe. Eu gosto demais disso aqui, eu me sinto realizado. Eu quero te agradecer, meu irmão, pelo teu sim lá atrás de seguir Cristo. Eu tenho certeza que se não tivesse tomado essa decisão de seguir Cristo lá atrás, exatamente hoje você não estaria aqui. Você estaria fazendo qualquer outra coisa. Né? Mas o Léo saiu lá de Campo Grande, nós estamos aqui em Sidrolândia, ele percorreu, veio com a sua esposa, saiu aí uns 80 quilômetros de estrada para estar aqui gravando o podcast, falando do amor de Cristo, falando da mudança da vida dele, testemunhando aquilo que Cristo fez, sobretudo na sua casa, no seu lar. E você está aqui compartilhando, talvez para você, você não chegou ainda a essa consciência de que o que você está fazendo não é algo enxugar gelo, não é perda de tempo, mas aqui é um registro histórico a data de hoje. É muito grandioso, porque tá ali, a gente tá gravando essa live, vai ficar registrada. A tua filhinha, quando ela tiver 30, 40 anos, ela fala assim, vou ver o papai lá Fala, não vai falar vou ver o papai, que ela vai ter 40 anos de idade. Mas ela vai abrir, às vezes, essa live para assistir com seus netos. Falar assim, olha lá, esse caboclo aqui, ó, tomou a decisão, ele mudou a história da nossa família. Amém. É grandioso isso aqui, cara. E não só a sua família foi impactada, mas o seu entorno foi impactado. Então, quero te agradecer por você ter vindo aqui repartir. Talvez se você tá falando de coisa, você fala, isso aí não muda a vida de ninguém. Cara, você não sabe aonde essa live vai chegar, né? Tem pessoas aí do mundo inteiro, caiu na live, é o algoritmo aí do YouTube, do Instagram, falou assim, vou mandar para essa pessoa, a pessoa entrou nessa live, assistiu o seu testemunho e falou, cara, eu quero isso para minha vida. E que seja uma única pessoa. A palavra do Senhor fala que há festas no céu diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Então eu fico arrepiado de falar essas coisas. Obrigado, meu irmão. Suas considerações finais. Meu irmão, a satisfação é toda minha de estar aqui com você, nesse papo leve, gostoso e que eu aqui nem vi a hora passar.
Eu só tenho a agradecer. Eu te confesso que eu não me sentia merecedor de estar aqui, né? Já te falei isso. Mas pra gente falar do que Deus fez na nossa vida, nós não precisamos ter todo o conhecimento do universo, nós não precisamos ser o maior teólogo desse país, dessa cidade, desse estado. A gente não precisa ter nenhum tipo de conhecimento a não ser daquilo que nós passamos, né? Então, eu acho que dentro de uma perspectiva de falar daquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, de mostrar que não está se limitado a poucos, mas pelo contrário, eu costumo dizer que Deus sempre nos quis, ele sempre nos quer, né? Ele sempre tá querendo chamar a gente para perto dele. Só que, ao mesmo tempo, para a gente estar perto dele, nós precisamos querer estar perto dele. Então a gente precisa se abrir para que ele chegue próximo da gente, para criar esse relacionamento com ele, né? Então, não é algo de poucos, pelo contrário, é algo de muitos, né? Deus quer alcançar a todos. Ele sempre quer ter o relacionamento com todos, mas para ter o relacionamento com ele, você precisa se abrir para ele, né? Talvez esse papo de hoje inspire alguém a se abrir, e tá mais do que concluído o nosso objetivo aqui. Com certeza. Né? E eu quero te agradecer, meu irmão, pela oportunidade, pelo espaço, né? Eu acho que a gente falou mais de Deus do que falamos de montanha, né? E foi ótimo, né? Porque foi por esse assim caminho, né? deixa aquele que ainda não fez o Legendários curioso para passar pela experiência que é colocada lá, né? E que a gente passou, cada um à sua maneira, né? Que a gente passou que da forma que nos alcançou. Então, te agradeço, meu irmão. Foi uma satisfação e vamos para a próxima montanha. Vamos marcar a próxima montanha. Já está marcada, né? Próximo top agora é Ponte de Pedra, dia 21 a 24 de novembro. Tamo lá. Estaremos lá. Se Deus quiser. Ganhando, resgatando vidas para Jesus, falando do amor de Cristo para aquelas pessoas. E se Deus quiser, assim vai continuar. Amém, meu irmão. Grato pela tua disponibilidade de estar vindo aqui. E você falou do querer, né? Deus nos quer. E na hora que você falou, eu lembrei que eu tenho aqui no meu bloco de notas poderoso, eu tenho um bloco de nota poderoso aqui no meu celular. E eu procurei aqui, quero encerrar com a oração do querer. E diz assim, ó, é maravilhoso isso aqui. Presta atenção, ó. Tu não tens a obrigação de me querer, nem eu tenho as mínimas condições de te querer. Mas se tu me quiseres porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres se tu não me quiseres e eu não te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá, sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer para que eu te queira como o mesmo querer que tu me queres. Sensacional, cara. Essa oração aqui, ela dá um bug na cabeça, mas muito bom. É muito bom tá falando das coisas do alto. A palavra diz que são insondáveis as riquezas de Cristo. Então, não se pode mensurar. E é aquela coisa, quanto mais você experimenta, né? A palavra fala naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Ah, se você soubesse quem está aqui, né? Eu não pediria água para você, você me pediria e eu te daria, né? Então, o que nós queremos, você que está nessa live aí, é que você beba dessa água, né? Que você nunca mais vai ter sede. E quem bebe dessa água não tem sede de outra água. Você só quer ela. Então, é muito bom estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Eu me sinto feliz, eu me sinto honrado de estar aqui falando do amor de Cristo e
compartilhando isso através dos convidados que chegam aqui e a gente aprende com cada um deles. Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço você que esteve aqui nessa live até esse momento e quero te pedir que se você está nessa live e assistiu até agora e não deu like, você vai ser amaldiçoado. Brincadeira, você não vai não. Você é abençoado, mas se você me der o like aí, com certeza essa live vai chegar a mais pessoas. Então curta, compartilha e comente para que ela possa chegar a mais pessoas. É isso aí. Se você não for legendário e for subir e não curtir essa live, sua mochila vai pesar mais. Vai rasgar, vai dar alguma treta lá. Brincadeira. Desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Câmbio final e até uma próxima. Tchau.